reiniciando os nossos estudos do livro Depois da Morte. Nós vamos reiniciar o capítulo 17. Nós tínhamos começado os 2 ou 3 primeiros parágrafos no nosso encontro anterior, mas como é um capítulo que precisaria, né, de uma atenção melhor, né, já que nós vamos entrar agora numa parte importante, saindo do mundo físico, tratando da matéria, das forças naturais que nós estudamos, força da gravidade, força nuclear, força da eletricidade. Nós vamos agora entrar nos fluidos, então, que diz respeito não apenas aos fenômenos que nós observamos, mas também à própria realidade do mundo espiritual. Então vamos retomar aqui o capítulo 17, a partir do seu início, revendo aqui esses trechos iniciais. Então, para nós, é colocado o seguinte: esse mundo dos fluidos, que entrevê além do estado radiante, reserva bastantes surpresas e descobertas à ciência. Inumeráveis são as variedades de formas que a matéria, tornando-se sutil, pode revestir para as necessidades de uma vida superior. Aqui, quando nós falamos sobre o estado radiante, nós lembramos que foi estudado no nosso encontro anterior os diversos estados da matéria. E nós vimos naturalmente as matérias, né, ou a matéria nos seus variados estados que nós conhecemos no mundo físico, porque nós não podemos ainda adentrar no mundo espiritual com as limitações que nós temos, limitações de sentidos, limitações tecnológicas. Então vimos ali que tradicionalmente nós estudamos os 3 estados elementares, né, os básicos da matéria que nós vemos aqui, que é o estado sólido, líquido e gasoso, dependendo da temperatura do ambiente em que se encontra determinado material. E também vimos que no início do século XX, William Crookes, fazendo seus estudos, descobriu então mais um estado chamado estado radiante, ou mesmo estado plasmático, né, como queiramos. E vimos ali então o 4º estado da matéria, e Leon Denis não tinha conhecimento naquela época pela limitação da ciência, e nós encontramos então hoje 7 estados da matéria. Nós passamos aqui no nosso estudo anterior. Então os 3 que nós percebemos no nosso cotidiano, e mais outros 4 que são estados que muitas vezes são imperceptíveis. Então, da matéria, nós tivemos aqui esse conhecimento básico, né? E quando se fala no mundo dos fluidos, como foi colocado para nós aqui por Leon Denis, além do estado radiante, nós temos ali muitas surpresas e descobertas da ciência. Então vimos ali esses 3 estados, e temos aí tantos outros, chegando, por exemplo, ao limite máximo, que é exatamente o famoso bóson de Higgs, chamada partícula de Deus, que é então, até então, né, nesse momento, o menor estado, né, ou a menor partícula constituinte da matéria. Né, nós temos também ali pósitrons, que são elementos interessantes do universo, que inclusive não sofrem restrições da matéria. Ontem mesmo, por acaso, assistindo ao programa Cosmos, que é veiculado no National Geographic, no canal National Geographic, falava sobre esses elementos, né, e falava sobre esses pósitrons que os cientistas hoje querem conhecer, querem identificar. Então, para que isso seja bem perceptível, fizeram então um determinado ambiente que se encontra a 1 quilômetro abaixo da superfície. E lá eles colocaram um elemento de captura desses pósitrons, percebendo que eles vêm do espaço, penetra na pedra, na rocha, e chega até 1 quilômetro abaixo da superfície, sendo que elétrons e prótons não são capazes de fazer isso. Então esses pósitrons são elementos tão sutis que sequer sofrem resistência de uma rocha de 1 quilômetro de espessura. Então nós temos ali que estamos conseguindo adentrar, né, nesse mundo de subpartículas que a ciência hoje começa a compreender, mas ainda assim existe muito mais do que se pode imaginar. Continua para nós aqui. Já muitos observadores sabem que fora das nossas percepções, além do véu opaco da nossa espessa constituição, que a nossa espessa constituição apresenta, existe um outro mundo, não mais o dos infinitamente pequenos, porém um universo fluídico,
completamente povoado de multidões invisíveis. Aqui então a gente já sai, é como se nós estivéssemos aqui, nesse texto, a partir desse texto, desse parágrafo de Leon Denis, nesse capítulo 17, fazendo aquela transição, saindo do mundo físico e começando então a entrar no mundo espiritual. Porque quando nós falamos sobre o mundo espiritual, como nós já estudamos, nós temos duas linhas de pensamentos gerais no nosso planeta. Aquele pensamento que só vê o mundo material como uma realidade, e aquele pensamento espiritual, ou espiritualista, que vê no mundo espiritual a continuidade daquilo que existe no mundo material. E como nós sabemos, o mundo material, o mundo espiritual, ele é compreendido, ele é aceito por uma esmagadora maioria de habitantes do nosso planeta. Então todas as religiões são espiritualistas e, portanto, sendo espiritualistas, independente da linha de pensamento que siga, elas conseguem ver no mundo espiritual uma realidade. Mas a pergunta é, como cada religião interpreta realmente essa realidade? Se nós falarmos daquelas tradicionais, que veem, por exemplo, o céu, o paraíso, Deus sentado num trono e tudo mais, a pergunta é, do que é feito esse trono? Do que é feito esse paraíso? Que elemento existe para que possa elaborar essa estrutura? Se nós falarmos de inferno, do que é feito o inferno? Então são perguntas que muitas vezes não se faz, não são feitas, porque é uma questão de fé. Então assim, eu acredito que tem alguma coisa, mas eu nunca me perguntei do que ela é feita. Eu vejo, por exemplo, aquela imagem dos anjos, como normalmente se vê, né, como é transmitida nas religiões tradicionais, vestido com aquela roupa branca, com aquelas asas e tudo mais. Do que é feita essa roupa? Do que é feita essa asa? Muita gente vai dizer assim, mas isso não importa, o que importa é que eles existem. Na verdade, quando nós estamos explorando o pensamento científico, isso importa sim. Então, como o Leon Denis colocou aqui, já muitos observadores sabem que fora das nossas percepções, além do véu opaco que a nossa espessa constituição apresenta, existe outro mundo. Então esse universo fluídico é exatamente aqui que a gente começa a compreender que o Espiritismo começa a entrar. Quando nós estudamos lá no início do Livro dos Espíritos, a primeira obra que foi lançada para difundir o pensamento espírita, logo na primeira parte, Kardec explora apenas a visão científica, não apenas da nossa própria natureza, como do próprio universo. Então os espíritos respondem, dentro das possibilidades, dentro dos seus conhecimentos, e dentro de onde nós podemos nos aprofundar, fala um pouquinho do que é feito o universo, do que nós somos feitos, quem somos nós, de onde nós viemos. Então são aquelas perguntas básicas. E aí então os espíritos passam para nós sobre um elemento que existe em todo o universo, nas mais variadas combinações ou formatos, que eles chamaram então de um fluido cósmico universal, que seria um fluido base para tudo aquilo que existe de material no universo. E quando nós chamamos de material, nós temos que lembrar que não vemos Deus como material e não vemos a consciência dos espíritos, ou seja, a nossa consciência, como algo material. Mas até mesmo nós, como espíritos que somos, podemos nos entender como algo material, embora numa matéria que está infinitamente ainda, ou muito distante daquilo que nós entendemos hoje. Porque matéria para nós é aquilo que é sólido. Tudo aquilo que é fluídico para nós já tem uma característica diferente. Até mesmo o vapor. Imaginar que o vapor é um tipo de matéria já é para nós algo difícil. Imaginar o vento batendo no seu rosto e pensar que tem matéria batendo no seu rosto. Poderia ser pedra, poderia ser água, mas é simplesmente o ar, um gás. E esse gás nada mais é do que matéria. Só que além desse gás nós temos outras matérias. Muitas vezes somente um calor que sente no seu rosto é um tipo de matéria. Então, nesse estado básico, elementar, que é o fluido cósmico universal, dele derivam então todas as outras formas de matéria. E aí então, quando nós pensamos no mundo espiritual, do que é feito o mundo espiritual, do que é feito o ambiente para onde nós vamos, esse ambiente é feito de alguma coisa. Embora não conheçamos profundamente, ou mesmo superficialmente, o que é essa coisa, nós sabemos que essa coisa existe. E essa coisa nós podemos chamar de uma variedade de matéria. E continua sobre o mundo espiritual.
seres sobre-humanos, mas não sobrenaturais, vivem junto de nós, testemunhas mudas de nossos atos e só manifestando a sua existência em condições determinadas, sob a ação de leis naturais, exatas, rigorosas. Importa penetrar o segredo dessas leis, porque de seu conhecimento decorrerá para o homem a posse de forças consideráveis, cuja utilização prática pode transformar a face da Terra e a ordem das sociedades. É esse o domínio da psicologia experimental. Outros diriam os das ciências ocultas. Nesse parágrafo aqui nós temos uma série de informações, então vamos devagar aqui para a gente poder destrinchar cada uma delas. Inicialmente ele fala sobre seres sobre-humanos, mas não sobrenaturais. Sobre é aquilo que está acima, é aquilo que se destaca daquilo que é humano. Então o espírito, quando nós falamos em humanidade, até mesmo hoje nós temos a ciência, temos a antropologia, a filosofia, tendendo a entender exatamente o que é um ser humano. Alguns entendem um ser humano pelo seu formato. Um corpo físico constituído de membros, ou seja, braços, pernas, um ser bípede, com determinado grau de intelectualidade. Então isso é um ser humano. Mas muitos dizem assim, mas e os espíritos? Os espíritos podem ser considerados seres humanos, já que não tem corpo físico? Então a gente já entra na parte filosófica, que o ser humano é aquele que pensa, é aquele que tem consciência, é aquele que vive em sociedade. Então cada ramo do nosso conhecimento tenta entender exatamente o que é ser humano. Mas, aqui de um modo geral, Leon Denis, pelo seu conhecimento da época, fala então que nós somos seres humanos e os espíritos, por viverem numa dimensão imaterial, podem ser considerados seres sobre-humanos, mas não sobrenaturais. E aí aquilo que nós conversamos nos nossos vários estudos anteriores, incluindo o último encontro nosso, que quando se fala sobre sobrenatural, nós temos que entender inicialmente o que é exatamente um universo natural. O que são as leis naturais? É tudo aquilo que nós conhecemos como sendo algo criado a partir de Deus, entendendo que Deus é essa inteligência suprema, independente do conceito religioso que ele tenha. Quando nós falamos em algo sobrenatural, é algo que foge àquilo que Deus criou. Então nós temos que entender muito bem o que significa esse sobre, o que significa o extra, como nós já conversamos também. O ordinário é aquilo que está dentro da ordem. O extraordinário é aquilo que está fora do ordinário. Então, quando nós falamos sobre o mundo espiritual, de um modo geral, dentro da nossa cultura popular, o mundo espiritual é algo sobrenatural. É algo extraordinário. Quando nós começamos a estudar as leis naturais e compreendemos que o mundo espiritual também faz parte dessa lei natural, nós percebemos que ele não é sobrenatural nem extraordinário. Ele é natural e ordinário como o próprio mundo físico. Ele apenas trabalha ou ele se desenvolve dentro de leis que nós, aqui do mundo material, não compreendemos. Mas o fato de nós não compreendermos não significa que seja sobrenatural. No passado, por exemplo, trovões, o sol, tudo isso, a chuva, tudo isso era manifestação sobrenatural. Os homens não entendiam, eles temiam. Eles imaginavam, por exemplo, que eram deuses, que eram manifestações de sentimentos desses seres fora do mundo físico. A partir do momento que a nossa ciência, estudando a química, a física, a climatologia e tudo mais, começou a entender que um trovão, um relâmpago, o vento, uma tempestade, é tudo natural. Por isso, então, nós vemos que é importante nós nos aprofundarmos cada vez mais naquilo que é natural, inclusive daquilo que foge ao conhecimento da nossa ciência material, da nossa ciência física. Continuando aqui para nós, então. Eles estão, então, os seres sobre-humanos, os espíritos, vivem junto de nós, testemunhas mudas de nossos atos. Então, até aqui, conforme o próprio livro dos Espíritos fala, lá na questão 457 ou 59, não me recordo, agora de imediato, que Kardec pergunta se os espíritos interferem no mundo físico. E eles dizem, muito mais do que nós imaginamos, que muitas vezes são até eles que nos conduzem, na questão 459. Então, mostrando exatamente essa coerência
que os espíritos estão aí se acotovelando conosco, estão nos observando, sendo influenciados por nós e sofrendo também a nossa influência. Porque quando nós falamos sobre essa influência, é de uma influência moral. E é interessante quando nós estudamos a parte da bioquímica, né, da nossa estrutura celular e tudo mais, nós lembramos que existem ali algumas combinações ou algumas forças que regem esses fluidos, né, para entrar na nossa célula ou sair da nossa célula. E nós lembramos, né, que estudando um pouquinho sobre essa parte de permeabilidade, nós vemos sobre a concentração. Então, num líquido, num fluido que tem maior concentração de determinados elementos, é natural que esses elementos acabem, então, se transferindo para aquele ambiente menos concentrado. Então, onde tem mais, acaba doando para onde tem menos. E onde tem menos, está sempre suscetível a receber de onde tem mais. Moralmente não é diferente. Quando nós temos uma moralidade elevada, existe, então, uma ascendência sobre aquele que tem uma moralidade menos desenvolvida. Embora com mais agressividade, né, esse menos desenvolvido, sem princípios e tudo mais, nós sabemos que a influência moral ela é fundamental. Tanto é assim que nós vemos que os espíritos mais evoluídos são aqueles que conseguem exercer maior influência sobre todos os demais numa condição inferior. Seja numa condição inferior própria, um pouquinho menos bom, vamos dizer assim, do que aquele que exerce a influência, até aquele que é o mais perverso, porque ele se submete a essa influência. Tanto é assim que nós temos das histórias que conhecemos sobre Jesus, do seu poder de influência moral sobre todos aqueles que estavam próximos, inclusive também do mundo espiritual. Então vemos aqui que são testemunhas mudas, convivendo conosco, influenciando e sendo influenciado de acordo com a condição em que ele se encontre. E continua. A gente vê que cada trechinho da frase traz para nós aqui um tema a ser explorado. E só manifestando a sua existência em condições determinadas, sob a ação de leis naturais, exatas, rigorosas. Já começamos então aqui a virar a página e estudar sobre a mediunidade. Que os espíritos só se manifestam, ou seja, nós só temos a percepção da existência dos espíritos sob determinadas condições. Tendo uma sensibilidade mais desenvolvida, tendo condições para que os espíritos se manifestem materialmente ou fisicamente através dos fenômenos, mas sem quebrar as leis naturais. Então nós vemos que uma história de fantasmas, as histórias de fantasmas que apareceram, que assombraram e coisa e tal, tudo isso é visto como sobrenatural. Nós temos hoje documentários, programas na televisão, e vemos assim, temos um caso sobrenatural para contar. Um fantasma foi visto na porta do cemitério. Aí todo mundo pensa, nossa, um fantasma é sobrenatural. É aí que está o grande engano. Pelo fato de não conhecermos uma lei, não significa que aquilo que ele utiliza dessa lei, ou a forma como ele se manifesta através dessa lei, não seja uma lei natural. Porém, por isso então, todas as manifestações que nós entendemos como manifestações espíritas, que até nós utilizamos manifestações espíritas dentro do espiritismo, e quem não é espírita também coloca esses fenômenos como manifestações espíritas. Nos Estados Unidos é muito comum as pessoas assim dizerem, vamos fazer uma reunião espírita. Já sabem que vão fazer uma reunião mediúnica, com evocações, etc., etc., sem necessariamente se preocuparem com a doutrina espírita, com a questão filosófica, a questão científica. Simplesmente uso o termo espírita para qualquer coisa que diga respeito à manifestação espiritual. Mas a gente vê isso estudando o Livro dos Médiuns, por exemplo, dentre tantas outras obras, que todas as manifestações dos espíritos seguem rigorosamente, exatamente, como foi colocado por Leon Denis, a ação das leis naturais. Então, embora não sejam conhecidas pela nossa ciência tradicional, embora não sejam conhecidas pela nossa sociedade de um modo geral, dentro da doutrina espírita, estudar esses fenômenos faz parte do nosso processo de aprendizado. E nós entendemos então que as leis naturais se estendem além do mundo físico, alcançando o mundo espiritual, tendo também matérias, só que com características diferentes, em condições diferentes. Então, por isso, os espíritos que convivem conosco se manifestam através dessas leis. E continua. Importa penetrar o segredo dessas leis, porque de seu conhecimento decorrerá para transformar a face da terra
e a ordem das sociedades. É esse o domínio da psicologia experimental, outros diriam o das ciências ocultas. Viramos aqui a página agora, entramos na parte filosófica da doutrina espírita. Quando ele diz que importa penetrar os segredos dessas leis, porque seu conhecimento decorrerá para transformar para o homem a posse das forças consideráveis, cuja utilização prática pode transformar a face da Terra, é exatamente aquilo que os Espíritos dizem para nós no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte das leis morais, que o conhecimento da doutrina espírita vai trazer para o nosso mundo um impulso para uma direção muito diferente para onde ele segue. Conhecendo o mundo espiritual, sabendo exatamente para onde nós vamos enquanto seres vivos após a morte do nosso corpo físico, qual é a condição em que nós estaremos no mundo espiritual, o processo de reencarnação. E isso vai fazer, quando nós tivermos, nós, enquanto habitantes do planeta, né, não necessariamente nós espíritas, tivermos um entendimento sobre a continuidade da vida, a lei de causa e efeito, as reencarnações, esses três elementos apenas, quando formos assim, tivermos conhecimento e tivermos muita convicção sobre tudo isso, teremos uma revolução absurda. Por exemplo, essas guerras que nós temos visto lá na região da Crimeia, lá na região da Palestina, outras regiões do nosso planeta, nós vemos essas guerras, eles brigam por quê? Por uma briga de território, por uma briga de orgulho, por uma briga motivada pela vingança, entendendo que somos espíritos imortais, que sofreremos as consequências daquilo que nós fazemos. Por que nós brigaríamos por essas questões? Qual seria exatamente o efeito sobre a nossa sociedade se entendêssemos exatamente que todo mal que é feito se reverte contra nós? E é isso que Jesus procurava trazer para nós. O orgulho, né, Elcio? Grande abraço, querido. Então o orgulho, a vaidade, o egoísmo, os sentimentos negativos, o pensamento materialista, tudo isso para nós vemos que são sentimentos que nós queremos resolver agora, porque embora, por incrível que pareça, né, nessas regiões, principalmente na Palestina, onde nós temos ali duas grandes religiões, a religião islâmica e a religião judaica, né, que dos seus seguidores brigando por uma questão de poder e também se vingando daquilo tudo que aconteceu no passado, nós vemos que, embora sejam duas grandes religiões, brigam por questões terrenas, brigam por questões do mundo material, sem se darem conta que depois que partirem para o mundo espiritual, essas questões materiais perderão a importância, porque eles não poderão mais desfrutar. Perderão a importância não no sentido de que eles continuam desejando aquilo tudo, porque o espírito, quando ele vai, principalmente nesse local, nessas regiões, quando os espíritos desencarnam, não pensemos que eles simplesmente esquecem a sua história, esquecem a sua preferência. Pelo contrário, eles continuam desencarnando, eles continuam como desencarnados, querendo alimentar os interesses do mundo físico, querendo se vingar daqueles que eram os seus algozes, daqueles que foram os seus inimigos. Um relato interessante, independente da qualidade da obra, né, ou do médium, ou do espírito que traz o relato para nós, não deixa de ser uma ideia interessante, o livro A Escada de Jacó, psicografada por Carlos Bacelli. Ele conta a história nesse livro da Guerra do Golfo, que aconteceu em 1991, quando o Iraque invadiu o Kuwait e as forças de aliança, né, da aliança, direcionadas ou conduzidas, lideradas pelos Estados Unidos, procuravam então libertar o Kuwait, que era exatamente um país que foi invadido. Então, nesse livro, Escada de Jacó, conta a história de como foram os bastidores daquela guerra. Que os espíritos, embora desencarnados, continuavam ainda sendo perseguidos ou perseguindo, tentando matar os seus adversários, sem se darem conta de que estavam mortos, de que já estavam mortos. A mesma coisa também no livro Transição Planetária, Divaldo Franco fala, né, através de Manuel Filomeno de Miranda, escreve no livro sobre o tsunami que aconteceu em Sumatra em 1994, se não me engano. Então, nesse caso também, muitos espíritos estavam já desencarnados, vitimados por aquela tragédia que aconteceu naquele local. Mais de 300 mil pessoas
desencarnaram diretamente ou indiretamente por causa daquele tsunami. E aí então muita gente se encontrava, um relato que é bastante chocante, que Manuel Filomeno de Miranda traz para nós, era mostrar um espírito que procurava tentar tirar o seu corpo do meio dos escombros. Então o espírito já desencarnado, desesperadamente tentava salvar o seu próprio corpo do meio daqueles galhos, daqueles entulhos todos que foram arrastados pelas águas. Então a gente vê que no mundo espiritual, o espírito continua vivendo ainda as impressões, as ideias que tinha quando estava encarnado. E no caso de uma guerra como nós vimos hoje, acontece a mesma coisa. Vemos ali judeus e palestinos ainda brigando no mundo espiritual, tentando explodir um ao outro, para dar continuidade naquele ódio que tinham quando estavam no mundo físico. Por isso Leon Denis lembra para nós, quando tivermos um conhecimento desse mundo espiritual, dessa outra dimensão, não através das ideias alegóricas ou fantasiosas que se tem no mundo espiritual, baseados apenas na fé, mas quando começarmos a nos aprofundar e estudar com metodologia e compreender realmente a realidade do mundo espiritual, a nossa conduta aqui no mundo físico vai se transformar. André Trigueiro, que nós conhecemos, jornalista do Globo News, funcionário da Rede Globo, também espírita, né, bastante ativo no seu trabalho de divulgação, atua como jornalista especializado em meio ambiente, procura dentro do meio espírita falar sobre espiritismo e meio ambiente, espiritismo e ecologia. E ele também lembra que esse é um outro aspecto da nossa falta de consciência do mundo espiritual. Porque hoje nós vivemos esse consumismo desesperado aqui no nosso mundo, tentando comprar, tentando adquirir, tentando transformar apenas para o nosso capricho, sem nos darmos conta de que estamos destruindo o ambiente onde nós mesmos vamos reencarnar. Então muitas vezes pensamos assim, nós estamos deixando um legado muito negativo para os nossos netos, para os nossos descendentes. E aí André Trigueiro lembra também, ele diz assim, só que nós não estamos nos dando conta de que somos nós que vamos reencarnar na condição de netos e bisnetos dos mesmos homens que destruíram o nosso planeta ou que estão destruindo o nosso planeta. Então teremos uma revolução social, ecológica, tecnológica, política, econômica, de todas as áreas, simplesmente pelo fato de entendermos que somos espíritos imortais e que estamos vivendo esse ciclo evolutivo de idas e vindas para o mundo espiritual, para o mundo espiritual e depois retornando para o mundo físico, bastando apenas que a gente tenha consciência disso tudo. Continuando, vamos lá? Essas ciências são tão velhas quanto o mundo. Já falamos dos prodígios efetuados nos lugares sagrados da Índia, do Egito e da Grécia. Não está em nosso programa nos estendemos demasiado sobre essa ordem de fatos, mas há uma questão conexa que não devemos deixar passar em silêncio, é a do magnetismo. Então quando se fala sobre Grécia, sobre Egito, sobre Índia, e quando se fala desses prodígios realizados, o que ele tenta lembrar aqui é exatamente daquilo que aqueles que eram médiums, aqueles que eram considerados sacerdotes, profetas, conseguiam realizar através do uso do magnetismo. Estar no estado de transe, fazer aplicações de passes dentro das práticas que cada religião procurava realizar. Então tudo isso através do conhecimento do magnetismo, que é muito mais antigo do que imaginamos, né? Porque quando se fala em magnetismo, o que nós pensamos com essa denominação, com esse entendimento, é falar sobre aquilo que alguns estudiosos chegavam, se aprofundavam ali no século XVIII para o século XIX, dentre eles Leon Denis, Allan Kardec. Então, eram magnetizadores. Então, quando se fala em magnetismo, a gente pensa com esse nome naquela prática. Só que, na verdade, o magnetismo ele vai muito antes da nossa compreensão. Os antigos já usavam essas práticas do magnetismo com outro nome, com poder sobrenatural, qualquer coisa do gênero. Mas que simplesmente procurava exercer uma influência sobre outro ser. Jesus mesmo, através das suas curas, lá no Evangelho, fala muito sobre isso. Quando ele tocava em alguém, esse alguém se curava. Quando ele conversava com alguém, esse alguém que se encontrava numa condição entendida como possessão, ele era liberto dessa possessão, simplesmente pelo uso do magnetismo. Os próprios imperadores,
quando falavam, né, e o magnetismo, a palavra, né, um outro veículo do magnetismo que é muito poderosa. Então nós pensamos assim, mas o magnetismo também pode ser impresso ou exercido através da palavra? Sim. Jesus era um homem que magnetizava as pessoas, hipnotizava as pessoas pelas suas palavras. Adolf Hitler era um outro que fazia isso também. No passado, os grandes imperadores, quando mobilizavam milhares de pessoas em direção à morte, as pessoas seguiam cegamente simplesmente por estarem embevecidas com aquilo que ele dizia, por mais absurdo que fosse. Então o magnetismo, da mesma forma, também era exercido através da palavra. Então a palavra, a cura, as ações, tudo isso era visto através do magnetismo. E nós vemos então que isso tem origem lá atrás, não apenas aqui. Leonardo colocou para nós nesse livro, fala de pessoas que já desencarnaram, né, e o espírito deles voltaram para se vingar. Imagina uma vizinha que sempre perturbou a outra, né, ele morre e depois de um certo tempo volta ao mesmo local. Ela perturbou em vida, agora vai tirar o sossego da outra depois da morte novamente. Mas é por aí mesmo, Leonardo, porque a gente lembra que quando se fala em ligações afetivas entre as pessoas, ou mesmo ligações antipáticas entre elas, e o próprio Kardec explorou esse assunto falando sobre ligações simpáticas e antipáticas, lá na segunda parte do Livro dos Espíritos. Ele comenta exatamente sobre isso, que muitas vezes você não vai reencontrar um inimigo seu do passado dentro da sua família. Muitas vezes pode ser um vizinho, muitas vezes pode ser um colega de trabalho, muitas vezes pode ser alguém dentro da sua própria religião. Então o que vai determinar, na verdade, é exatamente isso, o vínculo que existe entre eles. Nós lembramos que basta a gente ver a própria história do Brasil, André Luiz comenta sobre isso e outros escritores também, falam sobre o Brasil na época da escravidão, em que aqueles que eram escravos voltavam para se vingar daqueles que eram os seus proprietários, vamos dizer assim, na linguagem dos fazendeiros, né, dos senhores de escravos da época, ou mesmo dos capatazes. Então eles voltavam naquela relação para dar continuidade naquela vingança, naquele desejo de simplesmente aliviar o seu sofrimento, promovendo o sofrimento naqueles, né, que são os seus, que foram seus executores. Então nós vemos assim que a gente pensa assim, uma vizinha com a outra. Muitas vezes duas pessoas renascem para conviverem uma ao lado da outra, sem terem necessariamente uma relação familiar, mas simplesmente não podem se mudar. Eu sou obrigado a viver naquele local, porque ali é o local que eu consegui, e o outro, meu vizinho, também. E eles vivem durante anos naquele ódio, naquela antipatia, muitas vezes até chegando aos atos criminosos, sem se darem conta de que são ali algozes que estão se reencontrando. Pode parecer uma coisa engraçada, mas não é engraçada, é uma coisa séria. Se nós encontrarmos por aí na televisão, nesses programas que mostram casos policiais, nós veremos muitas vezes vizinhos que se matam e que depois, né, acabam virando ali histórias. Pegando aqui no Nordeste brasileiro, nós temos ali o caso do coronelismo, aquela tradição, né, que é extremamente destrutiva para a sociedade daquela região, que mostra ali aquelas famílias que se matam, como os gangsters faziam, como os italianos faziam na Cosa Nostra e tal. Uma família matava a outra, matava o filho, depois matava o pai, depois matava a tia. Vão se envolvendo cada vez mais nessa trama de vingança, nessa trama de ódio, de sentimentos que são alimentados por causa da incompreensão, por causa da ignorância. E nós vemos ali que muitas vezes são várias reencarnações que são necessárias para que esse tipo de sentimento seja dissipado. Né? Então, temos ali muita coisa para muitas histórias. E o interessante, quando nós lemos livros, não apenas de André Luiz, mas o próprio Manuel Filomeno de Miranda, conta muito essas histórias, usando casos que são compreendidos como casos verídicos, de espíritos que dão seus depoimentos para contarem as suas histórias quando estavam no mundo físico, quando estavam no mundo material, no mundo espiritual, e assim, né, nessa transição de uma para outra. Né? A Fernanda lembrou aqui que Casa Assombrada também pode ser uma relação direta com aquela família ou apenas com aquela propriedade. Aí nós não sabemos exatamente porque isso não foi explorado, e qualquer coisa para nós seria uma especulação. Né? Mas a gente lembra que muitas vezes uma família sai de um local, vai para outro e continua ainda sofrendo as influências dos espíritos, porque eles acompanham as pessoas.
não ficam necessariamente presos na região, né? Continuando. Então falamos aqui sobre o magnetismo, né, que já é uma prática, ou é um elemento já conhecido no passado, ou pelo menos utilizado no passado, mas não muito compreendido ainda. O magnetismo, estudado e praticado secretamente em todas as épocas da história, vulgarizou-se sobretudo nos fins do século XVIII, com Mesmer nesse caso, né, que Franz Anton Mesmer, que foi ali o pesquisador, ele era psiquiatra, e pesquisou sobre o magnetismo animal e utilizava isso nas suas terapias. Então, como foi colocado, vulgarizou-se sobretudo nos fins do século XVIII, exatamente ali 1700 e alguma coisa, meados ali do ano de 1700, que quando ele começou a tornar isso popular, foi ridicularizado, foi agredido pelos colegas de classe, foi aceito por outros, depois acabou se tornando, né? E quando se fala em vulgarizou-se, a gente lembra que o verbo vulgarizar vem do substantivo vulgo, que nada mais é do que popular, população, pessoas comuns, né? Então, quando nós hoje utilizamos a palavra vulgar de um modo pejorativo, né? Você fala assim, aquela pessoa é muito vulgar. Aí você já está começando a descer o nível dela, né? Sendo que, na verdade, o vulgo é algo que diz respeito à população. Você tem algo que é culto, de grande conhecimento, e algo que é vulgo, que é de pouco conhecimento. E continua. As academias ainda o encararam como suspeito, e foi sob novo nome de hipnotismo que os mestres da ciência resolveram-se a admiti-lo um século depois do seu aparecimento. Né? Exato. Né? Então, quando se fala sobre as academias que encararam como suspeito, é exatamente isso. Né? Os centros de ciência, de medicina, de física, que falavam sobre essa história do magnetismo, ninguém compreendia o magnetismo animal. O próprio magnetismo, o físico, foi compreendido por Sir Isaac Newton, quando ele começou a estudar sobre a força da gravidade. Quando ele estava naquela história da maçã que eu contei para vocês, que é uma lenda urbana que falava daquela época que ele estava sentado e a maçã caiu na sua cabeça e ele ficou pensando, né, por que essa maçã caiu. Então ele começou a entender que existe uma força no centro do nosso planeta que atraiu aquela maçã e por isso também que nos atrai e nós não conseguimos voar. E essa força, ela não é uma força simplesmente idealizada na imaginação. É algo que realmente puxou aquela maçã para baixo. E aí ele viu então que essa força magnética era também um fluido. Assim como o vento poderia empurrar uma estrutura, assim como a água poderia empurrar uma estrutura, esse fluido também poderia puxar ou empurrar alguma coisa. Nesse caso, o magnetismo ele atrai quando tem ali uma energia semelhante, né? Aliás, oposta, né? E repele aquela que tem uma energia semelhante. Então, por isso, o magnetismo começou a ser, então, até observado pelas academias, mas não muito aceito. E depois, então, esse magnetismo, pela forma como ele era praticado, né, as pessoas aplicavam o magnetismo. E, geralmente, aquele que era o paciente dessa aplicação entrava num estado de transe. E esse estado de transe, então, despertava a curiosidade das pessoas. Porque ela começava a falar coisas que não compreendia, começava a ver coisas que os outros não viam. Aí desenvolvia, nesse caso, a dupla vista, começava a falar sobre o conhecimento que o espírito tinha numa condição restrita na sua condição natural, na sua condição de lucidez, mas quando estava no estado de transe, começava então a falar de conhecimentos que somente ele, como espírito desencarnado, saberia, e não como encarnado no seu estado de consciência. Falavam também sobre a questão da influência espiritual, quando muita gente no estado de transe falava dos espíritos que estavam próximos e que davam recados, que davam orientações. E aí então, por causa desse estado alterado de consciência, acabou mudando o nome para hipnose. E aí então, no século XVIII, começaram a falar sobre hipnose, mas ela foi realmente praticada a partir do século XX. Então tudo isso com o magnetismo. Diz aqui uma citação agora que Leon Denis separa para nós. Senhor de Rochas, que foi aqui, deixa eu pegar aqui a biografia dele.
Só para conhecermos quem é o cidadão aqui. Coronel de Rochas escreveu um livro, né? Os Estados Profundos da Hipnose, que é a citação de Leon Denis. Ele diz assim para nós: o hipnotismo, diz ele, deixa eu ver aqui, tá aqui. O hipnotismo, diz o senhor de Rochas, até hoje estudado só oficialmente, não é senão o vestíbulo de vasto e maravilhoso edifício, já em grande parte explorado pelos antigos investigadores. É isso porque, nessa época, a parapsicologia que veio a se desenvolver ali na terceira década do século XX, depois se tornou, vamos dizer assim, uma escola propriamente dita. Então, do hipnotismo, nós não podemos confundir com parapsicologia, porque a parapsicologia começou a estudar esses poderes da mente, que foi algo que começou a surgir após Leon Denis. Então ele falava sobre hipnotismo, mas nunca falou sobre parapsicologia, exatamente porque não é da sua época. Mas o hipnotismo já era um pensamento diferente, que já começava a estruturar, a se organizar para compreender essa nova força. Nova no sentido de nova de ser conhecida, né? Não na nova de ter surgido. E então ele diz assim: infelizmente, os sábios oficiais, quase todos médicos, que se ocupam do magnetismo, ou como eles próprios o dizem, o hipnotismo, só fazem as suas experiências geralmente sobre passivos doentes, sobre internos de hospitais. A irritação nervosa e as afecções mórbidas desses passivos só permitem obter fenômenos incoerentes, incompletos. Certos sábios parecem recear que o estudo desses mesmos fenômenos, obtidos em condições normais, forneça a prova da existência do princípio anímico do homem. É pelo menos o que resulta dos comentários do Sr. Charcot, cuja competência ninguém certamente negará. Então, aqui a gente viu que a maioria daqueles que estudavam o magnetismo eram médicos, como foi o Dr. Mesmer, e como Kardec procurava estudar o magnetismo. Aliás, é interessante que algumas poucas citações colocam Allan Kardec como sendo um médico, que ele fez estudos da medicina, que ele foi médico, embora ele não exercesse e tudo mais. Na sua biografia não consta nada a respeito disso. Mas ele utilizava o magnetismo para a cura também. Então ele era um magnetizador. E não era um magnetizador apenas de fazer objetos se movimentarem. Era um magnetizador que utilizava esse conhecimento para a cura. Né? Então, magnetizador, mas não era médico. Então muitas pessoas dizem que ele afirmam que ele tinha sido médico e tal. É uma informação equivocada. Mas, como a gente viu, essas aplicações do magnetismo ou do hipnotismo, agora utilizando essa nova linguagem, era normalmente aplicada em pessoas doentes. Como o próprio Mesmer tinha feito, ele aplicava, por ser psiquiatra, ele aplicava em pacientes que tinham perturbações psíquicas. E como era, nesse caso, um doente com perturbações psíquicas, dificilmente nós conseguiríamos extrair alguma coisa, alguma informação que fosse interessante para aprofundar o conhecimento nessa área. Se a pessoa já sofria essas perturbações, como é que você poderia fazer perguntas complexas para ela se ela nem saberia responder? Então, ou eram pacientes muito doentes, que não estavam na sua condição normal, ou eram pacientes com esses distúrbios psíquicos, que também não tinham condições de ajudar nessas pesquisas. Foi aí então que o Dr. Charcot começou a magnetizar ou a hipnotizar pessoas saudáveis. E a partir dali começou então a fazer as perguntas e analisar essa mudança de estado de consciência, os efeitos desse fluido sobre as pessoas e tudo mais. Foi aí que começou a compreender. E faz uma citação aqui também. O hipnotismo, diz ele, o Sr. Charcot, né, é um mundo no qual se encontram fatos palpáveis, materiais, grosseiros, que acompanham sempre a psicologia, ao lado de outros fatos absolutamente extraordinários, inexplicáveis até hoje, que não correspondem a nenhuma lei fisiológica e friteiramente estranhos, surpreendentes. Ocupo-me dos primeiros e deixo de lado os segundos. Então ele estudava exatamente aquilo que era sério, e não simplesmente algo que era estranho, que surpreendia, que provocava algum tipo de efeito de
estupefação, de espanto nas pessoas. Assim, os mais célebres médicos confessam que essa questão ainda está para eles cheia de obscuridade. Em suas pesquisas, limitam-se a observações superficiais, desdenhando os fatos que poderiam conduzi-los diretamente à solução do problema. A ciência materialista hesita em aventurar-se no terreno da psicologia experimental, pois sente que ali se acharia em presença das forças psíquicas da alma, enfim, cuja existência tem negado com tanta tenacidade. Aqui a parte interessante. Quando se fala sobre psicologia experimental, é exatamente isso, você fazer exercícios ou aplicar técnicas que possam explorar o psiquismo das pessoas. No caso da hipnose é um deles, que depois foi utilizado, como a Silvia lembrou para nós ali, no livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, que por acidente, que exatamente foi um acidente que aconteceu, acabou-se então encontrando outras dimensões da consciência que traziam informações de existências anteriores. Olá, Mazé. Bom dia, pessoal que chegou. Então, nesse caso, nós vimos assim que, aos poucos, foi se fazendo aplicações, e como foi William Stevenson que escreveu esse livro, Silvia? Eu sempre tenho dificuldade, porque tem dois desses estudiosos que eu nunca lembro quem escreveu esse livro. Dr. Ian Stevenson, Então, ele fez esse livro, escreveu esse livro, contando a sua experiência, mas ele não teve a intenção de fazer isso, porque ele era um terapeuta de vivências passadas. Aliás, um terapeuta de regressão de memória. Por que ele fazia? Ele fazia regressão de memória porque conhecia que a existência começava no útero materno. Então ele começou a voltar a consciência daquela paciente para tentar encontrar os seus traumas de infância para justificar o sofrimento que ela tinha na atualidade, ou então naquela atualidade. Foi aí então que ele conseguiu quebrar a barreira da sua encarnação atual e ela começou a descrever experiências do passado. Então isso não foi um experimento, isso foi um acidente. Olha que interessante. Enquanto que lá no passado, os experimentadores que tinham ali, e isso é interessante de se trabalhar. Então naquele passado, os experimentadores faziam essas experiências para saber exatamente até onde eles poderiam chegar, o que eles poderiam alcançar. E esses médicos, na verdade, eles não tinham preocupação de saber de reencarnações, porque eles não eram reencarnacionistas espiritualistas. Eles procuravam usar o hipnotismo como uma forma de alterar a consciência de um paciente e até mesmo fazer uma reprogramação quando for necessário. No caso de uma fobia, de uma doença psíquica, alguma coisa assim. Então, faziam realmente experimentos, mas a grande maioria dos médicos se preocupava apenas em observar. Tinha aplicação, eles ficavam, nossa, que curioso, que interessante, mas não estudavam. Assim como o próprio Kardec viveu na experiência de desenvolver o espiritismo. Muitas pessoas viam as mesas se movendo, olha que interessante, que curioso e tal, mas Kardec perguntou e falou, pera lá, quem mexeu, por que mexeu, de onde veio essa pessoa que mexeu, qual é a condição dela, e aí então começou a se aprofundar inicialmente naquela pesquisa, para depois trazer todo aquele conteúdo filosófico a respeito dessa questão e de suas consequências também, que foi exatamente a descoberta do mundo espiritual. Continuando. Seja como for, o magnetismo repelido pelas corporações sábias, começa sob outro nome a atrair-lhes a atenção. Os resultados seriam, porém, muito mais fecundos se, ao invés de operarem sobre histéricos, experimentassem sobre indivíduos sãos e válidos, exatamente porque o hipnotismo era uma terapia de cura de pessoas que traziam perturbações psíquicas. E, consequentemente, como a gente comentou, não se pode tirar muito de uma pessoa que não tem consciência do que está acontecendo, que não tem lucidez para descrever aquilo que vivenciava. Então, ganhariam muito mais. O sono magnético desenvolve nos passivos, lúcidos, faculdades novas, um poder incalculável de percepção. Então, quando se fala em passivos lúcidos, passivo, na verdade, era o paciente. E nesse passivo lúcido era aquela pessoa saudável. Então provocava o estado alterado de consciência e começava então a conversar e a explorar
aquele mundo que somente aquela pessoa via, já que ela conseguia fazer com que faculdades se manifestassem, ou seja, novas formas de percepção, principalmente no caso dos sentidos não físicos, como a gente já falou sobre aqueles 5 sentidos tradicionais, audição, olfato, visão, paladar e tato, nós tínhamos também um 6º sentido, que era esse sentido psíquico. E aí começava a falar sobre coisas que via, a dupla vista, aquilo que ouvia, a própria me fugiu a palavra agora, da audição, faculdade mediúnica da audição, me fugiu o nome, pessoal. Tem a psicofonia, a vidência, a audiência, tá? Então temos ali a audiência, que ouvia o espírito. Então ele ouvia espíritos, falava, via espíritos, ouvia espíritos, conversava com os espíritos, coisa que numa condição natural, numa condição normal, ele não poderia fazer. Então isso fez com que desenvolvesse novas faculdades ou ampliasse sensibilidades que numa condição normal ele não teria condições. O mais notável fenômeno é a visão a grande distância, sem o auxílio dos olhos. Um sonâmbulo pode orientar-se durante a noite, ler e escrever com os olhos fechados, entregar-se aos mais delicados e complicados trabalhos. Outros veem o interior do corpo humano, discernem seus males e causas, leem um pensamento no cérebro, penetram, sem o concurso dos sentidos, nos mais recônditos domínios, até no vestíbulo do outro mundo. Sondam os mistérios da vida fluídica, entram em relação com os seres invisíveis, transmitem-nos seus conselhos, seus ensinos. Mais adiante voltaremos a esse assunto, porém desde já podemos considerar como estabelecido o fato que decorre dos estudos, das experiências de Puysegur, Deleuze ou Dupollet e de seus inumeráveis discípulos, isto é, que o sono magnético, imobilizando o corpo, aniquilando os sentidos, restitui à liberdade o poder psíquico, centuplica-lhe os meios íntimos da percepção e o faz entrar no mundo vedado aos seres corpóreos, cujas belezas e leis nos descreve. Então aqui o Leon Denis colocou para nós algumas das situações que ele observou. Basta a gente lembrar, por exemplo, que nesse caso do hipnotismo, nós temos ali aquele hipnotismo que é induzido pela aplicação do magnetismo, né, dos fluidos magnéticos. Então, provoca-se um estado de transe e tem aquele indivíduo que entra num estado natural de transe. Então ele se auto-induz ao transe, como foi o caso que a gente conversou, do Edgar Cayce, um americano que viveu ali durante as primeiras décadas do século XX, que tinha ali uma capacidade de não apenas de vidência, né, mas também da própria pré-cognição. Ele relaxava numa poltrona que tinha na sua casa, entrava num estado de transe e ele era capaz não apenas de ver as coisas, que no início ele trabalhava com curas, então ele via por dentro do corpo das pessoas, prescrevia medicamentos que não podia ter feito se não fosse com o auxílio de alguma inteligência extracorpórea, como também começou a trazer previsões do futuro, como Nostradamus fazia na sua época. Tanto que ele foi chamado, né, Edgar Cayce, de um novo Nostradamus, ou Nostradamus da atualidade, o Nostradamus moderno. Então ele fazia tudo isso através dessa autoindução, né, do auto-hipnotismo, quando ele entrava nesse estado alterado de consciência. Então tudo isso através dos fluidos. Então poderia se explorar o mundo espiritual não apenas através da mediunidade, mas também através do estudo do magnetismo, coisa que Leon Denis aqui lamentou, porque os médicos se preocupavam apenas em observar os fenômenos sem se aprofundar, e aplicando isso somente para os tratamentos de pacientes que apresentavam doenças físicas severas ou pessoas que traziam transtornos psíquicos. E continua. E esse poder psíquico que no sono vive, pensa, age fora do corpo,
que afirma sua personalidade independente por um modo especial de apreciação, por conhecimentos superiores aos que possuía no estado de vigília, que será, senão, sua própria alma, não mais uma resultante das forças vitais dos órgãos, porém uma causa livre, uma vontade ativa, desprendida momentaneamente de sua prisão, pairando sobre a natureza inteira e gozando de integridade de suas faculdades inatas? Então, o que ele coloca para nós é exatamente isso. Já começa a se estudar a existência de um elemento não material, que é aquilo que ele chamou então de alma. Porque já que o indivíduo conseguia ver a distância, então eu estou no estado de transe, eu conseguia ver o que acontecia a locais em quilômetros de onde eu estava. Descrevendo assim, eu estou vendo um navio chegando, eu estou vendo um avião, eu estou vendo uma guerra, tal coisa, mas quem pode fazer isso? Exatamente ali a alma, né, que depois, inclusive, se tornou também objeto de estudos, especialmente nos estudos de experiências de quase morte, que hoje é um outro tema estudado, que dos pacientes que descrevem quando passam por cirurgias ou estão em estado de coma, começam então a descrever não apenas sensações, né, porque era muito comum, lá o próprio Dr. Ian Stevenson vai falar também sobre isso, sobre aqueles túneis de luz que muitas pessoas que passavam por acidentes viam. Então, olha, eu vi ali um túnel de luz, eu fui sendo atraído para lá, eu vi algumas pessoas, de repente eu fui puxado de volta e acordei. Tem um livro que só traz relatos sobre isso, vários e vários e vários relatos. Então, nesse caso, isso poderia ser considerado como sendo ali um transtorno psíquico. Me recordo, né, já comentei com vocês, de um programa que existia na então Rede Manchete, vocês se lembram, né? Que era a antiga Rede TV, que foi adquirida depois. Então, nessa Rede Manchete era um programa de entrevistas que passava à tarde, e por acaso eu estava assistindo. E era então um rapaz que era usuário de drogas, que depois se converteu por uma igreja evangélica e coisa e tal, e depois de um tempo sofreu um acidente de carro, entrou em estado de coma, foi levado para o hospital e depois despertou. E aí na sua volta ele falava que tinha tido um contato com Deus, que tinha visto um túnel de luz e tudo mais. Ele foi convidado a participar de um programa de debates para falar sobre isso, como se fosse um pinga-fogo. Ele sendo entrevistado por várias pessoas, desde aquelas que pensavam, entendiam o que ele estava descrevendo, até aquelas que não concordavam. E tinha um psicólogo que era muito materialista, né? E não teve morte física, né? Ele entrou em estado de coma, né? Então estado de quase morte que é chamado. Então esse psicólogo, que era bastante materialista, acabou depois inquirindo de uma forma até muito agressiva esse rapaz, afirmando que, na verdade, tudo aquilo que ele tinha vivido nada mais era do que lesões que as drogas tinham provocado, que esse era o tipo de coisa que não existia. E aí, então, os pesquisadores que hoje nós temos, por exemplo, que a gente já comentou, o psiquiatra Dr. Alexander Moreira Almeida, que é doutor em medicina, lá e trabalha na Universidade Federal de Juiz de Fora, junto com outros pesquisadores fora do Brasil, na Inglaterra, também nos Estados Unidos, fazem pesquisas com pacientes, não apenas explorando essas visões que tiveram durante esse estado de inconsciência, mas falando sobre sobre as descrições que faziam sobre pessoas e situações que estavam acontecendo ali à volta deles, sem que eles tivessem condições de perceber. Então não adiantava mais dizer assim, todas as pessoas veem em túnel de luz. Isso pode ser uma falta de oxigenação no cérebro, pode ser ali algum tipo de distúrbio elétrico que acontece no cérebro e tal. As pessoas começam a divagar e ter essas visões que seriam nada mais do que delírios. Mas a partir do momento em que uma pessoa fala assim, olha, eu estava no estado de coma, vi aquelas luzes, vi pessoas, mas também eu vi o que acontecia na minha casa. Aí a coisa já mudou de figura, porque já entrou um elemento a mais que não pode ser visto como uma ilusão, já que ele estava descrevendo um fato que aconteceu longe de onde ele estava e que na condição natural dele ele não poderia perceber. Então nós vemos ali também que é outro campo a ser explorado. Então isso tudo começou quando? Através desses relatos, através desses estudos que esses médicos faziam analisando esses estados. E continua.
Assim, pois, os fenômenos magnéticos tornam evidente não só a existência da alma, pelos relatos que elas trazem e tudo mais, né? Mas também a sua imortalidade. Porque se durante a existência corpórea essa alma se desliga do seu grosseiro invólucro, vive e pensa fora dele, com mais forte razão achará na morte a plenitude de sua liberdade. Então, inclusive, né, tem um documentário também produzido, deixa eu pegar aqui o nome desse estudioso, que, como eu falei para vocês, eu confundo o nome do Dr. Ian Stevenson com o dele, mas eu acabo também me esquecendo o nome dele, que é... Vocês vão achar esse documentário no YouTube com facilidade, chamado A Vida Depois da Morte, ou Beyond and Back. E ele foi produzido por... Qual é o nome desse bendito? Procurem para mim, por favor, lá no YouTube o nome desse documentário, que vai sair aí o nome do cidadão. Cadê aqui? Eu tô com um vídeo aqui, ó. Ou Vida Após a Morte, né, que também é chamado de... Tava com Deus, Fernanda. Também dou outro documentário chamado Life After Life também. São dois documentários que falam do mesmo assunto, que produzido pelo mesmo estudioso, né? Vem para mim, por favor, o nome dele. Bom, depois vocês me passem, por favor. Então, continuando aqui. Então, esses estudos começaram a partir dessas experiências. E nesse caso, que Leon Denis coloca para nós, que a pessoa que tem essa consciência, ou que vivenciou essa experiência, né? Bom dia, pessoal. Que vivenciou essa experiência, ele tem assim uma facilidade de superar a morte e de compreender a existência do mundo material. E nesse documentário, vocês acharam alguma coisa ou não? Coloquem aí... Não é esse não. Coloca aí Life After Life. Aí vocês vão encontrar o documentário. Ou Vida Após a Vida, né? Então, nesse caso, as pessoas que viviam, nesse documentário traz esse relato, não achou, gente? Também não. É um médico. Procurem para mim aí, por favor. Não é nenhum desses que vocês colocaram. É um nome fácil, meu Deus do céu. Tá na boca do povo aí. Não achou ainda nada? Será o Benedito? Espera que agora é uma questão de honra. Deixa eu procurar aqui para vocês, espera aí. Dr. Raymond Moody, isso. Esse é o homem. Já descobriu aqui, obrigado, Dudu. Então tá ali, ó, né? Dr. Raymond Moody. Ele fez então esse documentário, escreveu um livro e tal. Procurem esse documentário no YouTube, vocês vão achar bastante interessante. Chama então Vida Após a Vida, tá? Coloquem esse nome em português para vir legendado. E o objetivo desse documentário, ele fez o seguinte: ele entrevistou várias pessoas que viveram essa experiência de quase morte. E o ponto comum de todas elas, além das descrições de terem visto o túnel de luz e tudo mais, era exatamente ali a sensação que elas tinham. Elas diziam assim: olha, eu morria de medo de morrer porque eu não sabia o que tinha do outro lado. Agora a morte não me perturba mais. Então, o fato de terem vivido isso, através desse desdobramento, terem conhecido o mundo espiritual, trouxe para elas uma segurança muito grande a respeito da vida material. Então, eles mudaram sua conduta. Tornaram-se pessoas diferentes. Inclusive tem um filme que fala sobre isso, A Caminho da Luz, Encontrando com a Luz, alguma coisa assim. Eu também tenho esse bendito filme. E ele descreve a vida de um homem que ele estava
foi eletrocutado, estava atendendo ao telefone, e aí então, num dia de muita chuva, uma tempestade, um raio atingiu a sua linha telefônica e ele então acabou sendo eletrocutado e ficou em coma. Depois que ele voltou, ele era uma pessoa agressiva, uma pessoa egoísta, uma pessoa que não tinha preocupação com o sofrimento de ninguém, e depois desse momento ele teve ali um deslumbramento tão grande com o mundo espiritual que ele começou a fazer palestras pelos Estados Unidos. Isso é uma história verídica. Começou a fazer palestra nos Estados Unidos, falando junto com o Dr. Raymond Moody, falando sobre essa realidade do mundo espiritual. Então, nesse caso que eu trouxe para vocês, por que a gente está falando disso tudo? Porque o que Leon Denis está colocando para nós aqui é que através do magnetismo, através da hipnose, algumas pessoas conseguiam vislumbrar o mundo espiritual por estarem nesse estado alterado. Mas no caso de quem viveu a experiência de quase morte, também pode fazer a mesma descrição. Também pode viver isso e depois trazer essas informações. Então são duas formas que nós temos de compreender não apenas a existência da alma, já que a alma, que é a consciência que se emancipa para ter essa visão além do corpo físico que está inconsciente ou está imóvel naquele momento, mas também falar sobre o próprio mundo espiritual. Porque você pode falar da alma sem necessariamente falar para um destino da alma. Eu posso dizer assim, a alma existe, mas a alma fica aqui no mundo material, aqui no mundo físico. Mas eu posso dizer, a alma se emancipou e conheceu outros lugares, teve contato com outras pessoas e tal, e aí mostrar uma nova realidade também. Para a gente poder fechar, vamos lá. A ciência do magnetismo não só nos leva a crer na existência da alma, mas também nos dá a posse de maravilhosos recursos. A ação dos fluidos sobre o corpo humano é considerável. Suas propriedades são múltiplas, variadas. Fatos numerosos têm provado que com o seu auxílio, se podem avaliar os sofrimentos mais cruéis. No caso aqui, sofrimentos psíquicos, de transtornos e tudo mais. Que no caso seriam terapias de hipnose ou mesmo terapia de regressão de memória, como é feito hoje na atualidade. Os grandes missionários não curavam pela aposição das mãos? Eis todo o segredo dos seus supostos milagres. Os fluidos, obedecendo a uma poderosa vontade, a um ardente desejo de fazer o bem, penetram os organismos debilitados e suas moléculas benéficas, substituindo a que estão doentes, restituem gradualmente a saúde dos enfermos, o vigor dos valetudinários. Aqui nesse caso, quando se fala sobre a aplicação do magnetismo, como acontecia no passado, na atualidade nós não temos mais magnetizadores, pelo menos não conhecidos como naquela época. Como eu já comentei com vocês, na Inglaterra, por exemplo, as pessoas colocavam placas nas ruas falando sobre magnetismo, magnetizador, faço curas, e as pessoas pagavam por esses consultórios. Hoje mudou. Hoje nós temos as terapias alternativas ou terapias complementares, que nós temos a aplicação de reiki, por exemplo. O que é o reiki? Para os reikianos, é uma forma de canalização das energias cósmicas, mas nós sabemos que o corpo físico sempre também contribui com a doação dos seus magnetismos. Então, tanto no reiki, como no passe magnético, como no jorei, como nas curas prânicas, todas essas técnicas promovem também a aplicação do magnetismo de alguma forma. Mas aí tem um detalhe também, Objetam que uma legião de charlatães, para explorar o magnetismo, abusa da credulidade e da ignorância do público, exornando-se com um poder imaginário. Mas isso é uma consequência inevitável do estado de inferioridade moral da humanidade. Leon Denis colocando assim que, embora o magnetizador exista também o charlatão. Embora o médium exista também o charlatão. Porque as pessoas, pelo nosso grau de evolução moral, exploram a credulidade para se beneficiarem, como acontece hoje com as religiões, com outras práticas que tem por aí. Uma coisa nos consola desses fatos contristadores. É a certeza de que todo homem animado pela simpatia profunda, pelos deserdados, de verdadeiro amor pelos que sofrem, podem aliviar seus semelhantes por uma prática sincera e esclarecida do magnetismo. Então fechamos por aqui, só para a gente complementar aqui uma observação que Leon Denis faz do Dr. Charlot. Ele diz assim: o sujeito vê as células cerebrais vibrarem sob a influência do pensamento e compara-as
as estrelas que dilatam e se contraem sucessivamente. Isso aqui é um trecho, né, do livro o Estado Profundo da Hipnose, do Coronel de Rochat, que era diretor da Escola Politécnica de Paris. A esse respeito, né, o professor Flournoy, da Universidade de Geneve, escrevia: basta consultar a literatura médica mais recente no caso, começo do século XX, mais recente, para encontrar, sob pena de autores insuspeitos de misticismo, exemplos de vista interna. Olha que legal, vista interna. Ou seja, olhar através do corpo da pessoa e ver a doença que ela tem. Isso relatos em livros da época, na literatura médica. De uma parte, temos psiquiatras franceses que acabam de publicar alguns casos de alienados que apresentaram, poucos dias antes de seu fim, um melhoramento tão súbito tão súbito quão inexplicável, ao mesmo tempo que o pressentimento de sua morte próxima. De outra parte, há o caso de sonâmbulos que têm a visão clara de suas vísceras, às vezes abrangendo mesmo a sua estrutura íntima. Este fato vem, pela primeira vez, transpor os limites da ciência sob o nome de autoscopia interna, ou auto-representado do organismo. E, por uma divertida ironia da sorte, essa novidade vem apoiada por aqueles que se reconhecem defensores de uma escola que pretende rejeitar toda a explicação psicológica dos fatos. Então aqui, arquivos da psicologia, agosto de 1903, lá no comecinho do século XX. Então vemos aqui os relatos em livros, essa autoscopia interessante, a pessoa olha para ela e consegue ver por dentro do seu corpo, quando se encontra nesse estado de transe. Né? Então bem bacana para a gente poder conhecer. Bom, fechamos por aqui então o capítulo 17, cravando quase aqui no nosso horário. O próximo capítulo vai ser Fenômenos Espíritas, que é o item no capítulo número 18, nós vamos estudar na próxima quarta-feira. Então estudamos sobre as leis do mundo físico, os elementos do mundo físico, estudamos sobre os fluidos que compõem o mundo espiritual, a ação desses fluidos sobre a consciência, e agora vamos estudar sobre os fenômenos espíritas. Né? Então, seguindo aqui a nossa sequência de estudos sobre a relação do mundo físico com o mundo espiritual. Beleza? Então eu trouxe para vocês aqui dois autores interessantes, o Dr. Ian Stevenson, escrevendo sobre terapias de vivências passadas, não de vidas passadas, mas de vivências passadas, e também sobre o Dr. Raymond Moody, que era pesquisador de experiências de quase morte. Eu faço, filhinha, dá para fazer, beleza? Que era pesquisador de experiências de quase morte, e trouxe para nós também livros sobre isso. Então procurem esses autores, procurem vídeos no YouTube que vale a pena conhecer. Tá? Porque quanto mais a gente começa a explorar essas investigações que são feitas fora do ambiente espírita, mas feitas por cientistas, por médicos, por pesquisadores, isso traz para nós uma fundamentação muito interessante para a gente conhecer aquilo que o próprio Espiritismo traz. Porque muitas vezes nós vemos assim, eu conheço o mundo espiritual porque eu li um livro que Allan Kardec trouxe. Isso é muito louvável. Mas isso se torna muito mais sólido quando nós vemos pesquisas paralelas feitas de uma forma muito séria, com metodologia científica, que endossem aquilo que Kardec fez na época dele e esses cientistas sendo cientistas da atualidade.